Paulistano Rádio Podcast. Olá, estamos começando mais um programa, um podcast do Paulistano Rádio. Hoje o assunto é uma modalidade muito popular aqui no Paulistano, que é o tênis. Estamos com dois associados que estão na elite do esporte em dois extremos da modalidade. Temos a Aluna Guarda, tenista que está estreando na categoria 14 anos, após muito sucesso na 12 anos, uma revelação do Paulistano, vamos falar um pouco com ela. E no outro extremo o Galba, que está no segundo ano aí dos mais 70, brilhando no circuito internacional, acabou de voltar do Mundial de Sêniors, vai contar um pouco de como é a sua vida das categorias sêniors aí do circuito, e também um pouco da experiência dele, que aqui foi responsável pelo tênis durante muitos anos. E ali o Carlos Omac, nosso responsável pelas categorias de base, treinador referenciado aí no Brasil todo, e aí cuida de dezenas de garotos revelações do Paulistano, né? Vamos começar um pouco da Aluna, falar um pouco como ela começou, onde ela está na modalidade, no tênis. E fala, Luna, como que você começou? É um esporte meio de família, né? Um pouco. Mas eu comecei mais pelo meu irmão, que começou a jogar. Seu irmão jogava já aqui no clube? Sim, quando ele começou, eu comecei a jogar assim de brincadeira com ele. E aí eu comecei a gostar e aí eu quis começar a treinar. E você tinha quantos anos isso? 9. E agora você fez 13. E aí no competitivo, como que foi essa transição? Eu comecei a treinar com 9 na escola do Vitor. E aí, com 9,5, eu comecei a treinar aqui no competitivo de terça e quinta. E agora, hoje em dia, você treina quantas vezes por semana? 4 dias por semana. Quantas horas? 2 de quadra e uma de preparo físico. E você é outro que se prepara como poucos também, né, Galba? Para aguentar esse circuito. Eu sou meio viciado nessa parte de preparação física, porque eu acredito muito que a qualidade de vida, quando a gente vai ficando mais velho, é muito vinculado a você estar se sentindo bem, né? Uhum. Sem lesão. Então, o tênis, para mim, ele é o carro-chefe da minha preocupação em envelhecer com qualidade. Então, 2 vezes por semana eu faço personal direcionado para o tênis, e 3 vezes por semana eu entro na quadra para jogar, simples ou dupla. Então, essa é mais ou menos a minha agenda semanal. E você, diferentemente da Aluna, não começou tão criança no tênis, né? Não, que pena. Comecei muito velho, né? Comecei com 34 anos. Antes eu só jogava frescobol lá no Ceará, na praia. Jogava vôlei. Uhum. Me ajudou muito em alguns movimentos. O saque daquela época do vôlei é muito parecido com o saque do tênis hoje. E então aprendi a olhar para a bola. O vôlei, você olhava para a bola, mesmo a bola não estando com você tinha que ficar olhando para onde ela ia, e isso me deu uma visão periférica interessante no tênis, de você estar jogando e você estar sabendo o movimento do seu entorno. Isso ajudou bastante isso. E, Mark, a gente escolheu aqui esse local para fazer essa gravação justamente porque aqui são as quadras do competitivo, né, da molecada. Então, todo mundo que acompanha o clube aqui sabe que essas 4 quadras aqui tá sempre com esses meninos batendo bola. Quantos meninos estão aqui no competitivo hoje? No competitivo mesmo, hoje tem 109 crianças. Qual que é a faixa etária? Hoje nós temos, o mais jovem hoje tem 8 anos. Nós já estamos puxando crianças de 8 anos, né? Porque aqui a gente tem algumas coisas para mencionar. Por exemplo, o Galba foi meu diretor de tênis até algumas semanas atrás, né? E a Luna, como ela disse aqui, ela entrou no aperfeiçoamento, na verdade, né, com o Vitor, com 9 anos, mas quando nós
percebemos ali que era uma menina que tinha jeito para a modalidade, que tinha muita aptidão para os esportes e tudo, então nós já puxamos ela, né, para um aperfeiçoamento um pouquinho mais caprichoso mesmo, né, já percebendo que seria um trabalho diferenciado. Então já houve um trabalho... E é um crescimento gradual, imagino, né? Porque tão nova não é mesmo que uma criança de 17 anos aí que já... Sim, houve uma proposta da diretoria do clube com a família, né? Porque tem toda uma escala realmente para se seguir, né? E então a proposta desde sempre, desde os 9 anos e meio dela, era realmente fazer um trabalho a longo prazo, né? E já focado bastante para o tênis. Então dali para frente ela veio e se dedicou, né? Muito diretamente ao tênis, né? Ela vinha fazendo, como todas as crianças aqui, muitos esportes, ia bem em todos eles. Para sorte nossa, né? Ela acabou ficando com a gente. E é isso, é o que a gente tem procurado fazer aqui, né? Acho que a história do Galba é uma história dentro do clube, é um grande exemplo, porque eu me lembro que quando eu entrei no Paulistano pela primeira vez, o Galba, né, faz tempo, né, Galba, você tinha uns 30 e poucos anos, né, e estava começando a jogar tênis, né, então imagine que um adulto, né, que começa a jogar tênis aos seus 30 e poucos anos de idade, né, e que chega à condição que o Galba está hoje, né, no ranking mundial, embora ele lamente não ter começado cedo e talvez não ter jogado até profissionalmente ou alguma coisa assim, poucas pessoas que começaram tão cedo e que são profissionais, né, jogam com a idade dele e que usam o tênis como ele usa para saúde, né, e tem, né, essa disposição que ele tem de trabalhar, de treinar, de fazer preparo físico, como se fosse um meninão aí, está sempre evoluindo, né? Então acho que isso é o tênis paulistano. Quantos anos você está aqui nesse trabalho? Então, agora nessa nova empreitada, eu entrei inclusive com o Galba aqui há coisa de 25 anos atrás, fiquei 5 anos no clube, fiquei 9 anos fora e agora estou há 10 anos de novo no clube. Então deve ter gente que estava como aluna que hoje já deve ser sênior sub-40 aí. Muita gente. É verdade. Você vê o próprio Thiago Barbosa, que acabou de ser vice-campeão lá em Brasília do ITF 700. Você pegou ele com 9 anos. 9 anos. Com 9 anos. E Luna, conta você um pouco agora, como que você estuda, você tem que série na escola? Oitava série, e você tem que então balancear essa dedicação na escola com viagens, com treinos intensos. Como que funciona um pouco esse dia a dia? Lá em casa a gente tem um combinado que se a gente tem que ir bem em todas as provas e tudo, e nas médias, se pegar recuperação a gente não pode viajar pra torneio. A gente, porque seu irmão tá jogando junto, né? E aí é difícil conseguir a média? O que é mais difícil? A escola ou acho que é a escola. E aí e aí como você faz? Estuda à noite? O seu horário normal de escola é de manhã e você treina à tarde, é isso? Isso. E aí quando você viaja, como que é? Você tem que levar livro para estudar ou você consegue focar 100% no tênis? Às vezes sim, às vezes eu preciso levar, mas tem umas viagens que não precisa. Vocês agora, eu lembro que vocês pela segunda vez você participou em janeiro do circuito no Nordeste, né? Foi a terceira. Terceira já. E acho que deve ser o tempo mais longo que você fica longe de casa, né? Quantos dias seguidos sem voltar para casa num circuito no Nordeste desse? É Rota do Sol, né? Rota do Sol. Foram uns 20, né? 21 dias este ano. 21 dias só com a família paulistana ali no tênis, né? E é difícil isso para você ou não? Não, eu gosto bastante. É o terceiro aniversário dela que ela passa na Rota do Sol. Você faz... É em janeiro seu aniversário? Sim. Aí já passa lá na Rota. Mas, Murilo, essa viagem deles talvez seja uma das maiores preocupações que a gente teve na primeira viagem que o Carlos propôs levar uma turma de garotos para o Nordeste para fazer a Rota do Sol. Porque você imagina a gente como diretor, a responsabilidade que a gente tem em levar umas crianças dessas
um lugar. E são várias etapas, né? São várias crianças de idade diferentes, meninos e meninas. E o Carlos consegue, porque a gente contratou a empresa do Carlos para ser a responsável pelo formativo do tênis e ganhamos de presente a esposa dele, a Evelyn, que ela... Ajudando a logística. Não, ela acompanha. Você imagina se não tivesse a Evelyn junto com essas meninas nesses torneios fora de São Paulo. É uma preocupação muito grande para a gente, principalmente no dia de hoje, onde a gente vê essa problemática toda de acompanhamento de crianças, né? A gente fica muito tranquilo quando a gente vê que o casal acompanha, que vai junto. Então, o paulistano acertou em trazer o Carlos de volta e ficar com ele aqui, porque não tem preço essa questão do acompanhamento técnico e pessoal, que ele vira pai, vira médico, vira amigo, técnico, ele é tudo nessas viagens. E a gente nota que a satisfação das crianças é muito grande. Luna, cria um vínculo muito grande, imagino, não? Sim. Tanto com os treinadores, que vão em vários treinadores, né? Quantos vão normalmente numa viagem dessa? Nós fazemos um cálculo do número de crianças que vão. Né? Isso foi uma coisa que foi estipulada entre a gente, né, no período do Galba. Então, normalmente, para cada 7 crianças vai um treinador. Então, dependendo se vão 7, vai um, se vão 14, vão 2. Né? E, como o Galba disse, normalmente a Evelyn acaba ajudando a gente na questão toda de logística, indo sempre porque se a gente tiver uma emergência, se uma criança ficar doente, se a gente tiver que mandar ela de volta, se a gente precisar de qualquer coisa assim, a gente tem alguém ali no stand-by ali para socorrer. E o circuito, esse é óbvio, é a parte, né? Porque no Nordeste, nas capitais, não dá para você ir e voltar. Mas normalmente no circuito, por exemplo, paulista, você dorme fora ou não precisa? Dá para jogar e voltar? Eu jogo e volto. E o campeonato inteiro é num dia só? Não, no circuito paulista normalmente dura um final de semana. E você volta para São Paulo? Sim. Não dorme em hotel, por exemplo? Não. E qual é a categoria de campeonato que você está disputando? É G1 que chama? É G1, mas... O que isso quer dizer, G1? É que ele pontua pra brasileira também, pro ranking nacional. Você joga a etapa paulista e isso pontua tanto no ranking paulista como no nacional, é isso? E quais são os seus melhores resultados? Esse ano? Esse ano. De G1? O que você considera mais importante? Qual foi a conquista que você mais gostou em 2022? Eu acho que o torneio de Salvador, na Rota do Sol. Na Rota do Sol? Mas pela dificuldade dos adversários, por uma superação sua? Eu acho que o último jogo foi bem bom, assim. E não sei, vocês... Porque nesse circuito quem vai elas acabam disputando várias etapas. Então você acaba conhecendo os adversários, né? Sim. E isso, como que é trabalhar isso? Os pontos fortes e fracos dos rivais e eles conhecendo os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você acaba conhecendo da maioria, que vai na maioria dos anos pra lá. Aí tem pessoas que a gente já conhece. E aí tem esse ponto de você já saber como joga e tudo mais, que ajuda. E Galba, e você? Também, você conta um pouco, você estava no Campeonato Mundial agora, é isso? Não, mas eu quero saber uma coisa que eu passa comigo. Na véspera do jogo, você tem alguma coisa que você faz para assim, tirar o jogo da frente? Você lê, você ouve música, o que você faz? Eu não faço nada. Não? Não. E você não fica preocupada com o jogo do outro dia ou fica um pouco? Não, no dia anterior não. Olha só. Deita e dorme, hein? Eu acho que tem um psicólogo aí que eu vou contratar. E por quê? Pra você é mais difícil? Mais difícil. Quando eu tenho um jogo, na noite anterior, eu me pego pensando muito. E os rivais você conhece também? Porque, no Mundial não. Não? No Mundial, raramente eu cruzo com um jogador que eu já joguei. Mas nos torneios nacionais, sim. Aí, quando eu já conheço, eu relaxo um pouco, que eu sei o que é que eu tenho que fazer para... Já tem o plano de jogo. Já tem o plano de jogo, Mas quando você vai jogar, assim, por exemplo, esse agora de Palm Beach, que tinha 80 e poucos... Conta um pouco. Então, você estava agora em Palm Beach. Foi quando foi? Foi em maio?
Foi maio. E aí era o campeonato mundial de sênior, super sêniors. Porque os sêniors dividem em 3 categorias. O Young Sênior, que é de 30 até 35, 40. Depois tem os sêniors, que é de 45, 50 e 55. E depois tem o super sênior, que é 60, 65, 70, que vai até 90. É aquilo que eu estava te falando, que esse ano na Flórida nós tivemos uma chave mais 90 que tinha 18 jogadores. Na 70 mais que a sua, quantos eram? Era grande, tinha 82 jogadores. Nossa, que espetáculo. É chave de Grand Slam. É difícil, porque você tem que jogar todo dia, e se você se inscreve em simples e dupla, você tem que jogar duas partidas no dia. Então você tem que se cuidar, tem que se preparar para aguentar, porque lá é nível do mar, umidade altíssima lá na Flórida, a bola não anda, então o ponto é mais demorado, então existe mais troca de bola. O seu saque, que é uma das vantagens que eu tenho, que eu saco bem lá, não era um fator assim determinante. Então a gente fica mais tempo na quadra do que... Jogou na quadra dura ou no hard true? No hard true. Porque o sênior não joga em quadra dura, porque que bom, né? Problema de lesões e tal. Mas o hard true, ele tem uma semelhança com o nosso saibro, mas ele é um pouco mais rápido do que esse saibro daqui. E como foi a sua performance? Então, a minha performance para mim foi a melhor que eu tive já. Todos esses mundiais que eu já joguei, eu nunca tinha passado da 3ª rodada. Essa eu fui a 4ª rodada, perdi de um rapaz que foi 80 do mundo. 80 do mundo como profissional? ATP, Ele jogou contra o Júlio Góes, contra o Ivan Clay, contra o João Soares. Todos eles conheciam esse cara que eu joguei, um holandês. E ele chegou na 3ª rodada de Wimbledon no profissional. Mas foi ele foi para a final do Mundial, perdeu por uma lesão, ganhou o primeiro set, depois teve que entregar o jogo porque teve uma lesão. Mas um jogo que a gente vê que existe um degrau, né? Existe um nível técnico acentuado entre quem já jogou profissional e quem joga muito amador. E eu perdi de 6-3, 6-2, mas fiz o cara correr um pouco lá. Excelente resultado. Fiz o cara correr um pouco lá. E aí fiquei entre os 8 do mundo. Qual que é o seu melhor ranking sênior? De 4 do mundo. 4 do mundo. De simples. E de dupla eu fui o segundo do Isso mundo. em qual que era a faixa etária? A faixa foi em 2017. Se eu diminuir 5 anos, 65. foi 60 anos. 60 anos. Eu cheguei de 4 e de simples e de 2 de dupla. Foi meu melhor ranking. E você, Luna, 2 do brasileiro, é isso? Você já foi? De 12. Segunda do ranking brasileiro sub-12, é isso? Isso. E de 14? Terceira. Você joga dupla também, Luna? Sim. E a sua parceira é fixa ou você muda de acordo com o torneio? Eu mudo de acordo com o torneio. E vamos falar um pouco aqui dessa preparação dessa molecada. Tem muito psicológico? Tem um trabalho mental muito forte ou como que é? Como vocês dividem isso? Tem uma hora que do físico, da quadra e não sei, uma conversa, como que é? Bom, é muito sazonal, né? Depende muito da idade que a gente está trabalhando. Né? Hoje a gente tem perdido os atletas muito cedo, principalmente para as universidades, né, dos Estados Unidos. Agora mesmo acabei de encontrar uma das nossas crias aqui, que é a Maria Helena Sodré, querida, que nos trouxe muitos resultados, títulos sul-americanos e tudo. Então, agora nós estamos com um grupo bem jovem, onde o foco está muito na parte técnica mesmo. Fundamento, exatamente. Fundamento, principalmente, e depois físico. Quando nós vamos entrando aí na categoria da Luna e tudo, aí a gente já começa a ter as choradeiras, a gente já começa a ter os probleminhas aí, né? As pressões, como ela já determinou uma posição dela ali, então ela já começa a ter pensamentos diferentes, sensações diferentes, né? Então começa a enfrentar um pouquinho de pressões, estranha um pouquinho e tudo. Então aí a gente começa
entrar nessa parte legal, que é a parte psicológica, a parte estratégica, e eles sentem um frio um pouco mais forte na barriga, e é o momento mais gostoso que a gente começa a trabalhar, porque aí realmente começa a criar uma interdependência, né, entre o atleta e o treinador. Eles começam a confiar mais na gente, começam a se abrir mais, começam a ficar mais amigos, né, e aí que a gente começa a sentir um pouco mais o verdadeiro potencial, né, quando a gente consegue juntar um pouquinho o técnico, o físico e o mental. E Luna, você prefere quando você é favorita num jogo ou um jogo aberto que você não tem responsabilidade de ganhar? Acho que é um jogo que eu não tenho responsabilidade. Teve um último campeonato, acho que há uns 2 meses, que você jogou contra o número 1 do Brasil, é isso? E ganhou? No Sírio, sim. E esse era um jogo pra você mais confortável? É que assim, eu conhecia ela treinava comigo, com a gente, e ela era mais nova, assim. Então acho que eu tinha um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de pressão, assim. Você achou que você tinha que ganhar? Sim. Você tinha e ganhou. e assim, como que é perder? Porque você que já, é o que falou, o Omar que estava falando, já alcançou um status de ter pressão. Quando você está começando, você não tem responsabilidade de resultado. Como é que você lida com isso? Você falou que dorme bem no dia anterior, mas assim, como que é lidar com uma derrota inesperada, por exemplo? E você remói isso muito tempo ou você consegue... Gente, tênis tem todo dia, né? Tem muito campeonato. Então, acho que quando é uma derrota que é um jogo, por exemplo, que eu tinha responsabilidade, eu acho difícil, assim, tipo, no dia ou no momento. Só que aí depois já passa, assim. Não é uma coisa que demora. É isso um pouco que vocês têm que trabalhar, né, Omar? Que perdeu hoje, amanhã tem que estar na quadra de novo, né? Sem dúvida. É engraçado porque é exatamente a fase que ela está vivendo agora, é de experimentar essas sensações, né? Então, cada dia é uma coisa nova, né? Primeiro é o friozinho na barriga do jogo, depois já o friozinho na barriga porque é um jogo que ela acha que não deveria perder, né? Então, ela fala, por exemplo, desse jogo da Bahia, porque realmente foi uma final, devia estar ali quase 40 graus, quadra dura, e uma menina que nós sabíamos que o jogo seria muito difícil, teoricamente a menina favorita, né? E ela ficou ali 3 horas e meia na quadra. 3 horas e meia. Muito valente, brigando todos os pontos, né? A Luna tem uma grande qualidade. Eu falo para os meus treinadores, quando algum deles vai acompanhar a Luna num torneio, eu falo, tome muito cuidado com o que você fala com ela, principalmente em estratégia e tática, porque ela vai seguir à risca. Então, se você falar alguma coisa para ela sem certeza, né, ela vai seguir. E isso pode fazer ela ganhar um jogo, pode fazer ela perder um jogo, né? Então, ela é muito disciplinada, e isso é um fator que ajuda muito a gente. Ela é muito versátil, ela é uma menina que sabe atacar, sabe defender, sabe tocar, sabe ir para a rede, né? Então, eu acho que essa parte agora de trabalho de estratégia e tática com ela é uma coisa que será, né, em breve, um ponto muito forte, um ponto muito alto dela aí, né? Então, essa fase agora de encontrar esse equilíbrio mental é que é a parte mais gostosa, é que a parte está bem, bem gostoso de trabalhar. E, Omar, fala um pouco de como está a nossa categoria de base no geral, assim, quantos estão indo em campeonato, que tipo de campeonato, quais são as metas que a gente vai trabalhar em 2022? Eu acho que o nosso torneio mais arrojado aí, que era para nós termos feito ano passado, inclusive com a Luna e com o Ricardo Rigueto, que é outro menino muito bom, que tem tido resultados muito bons mesmo. É um menino que tem um biotipo que não seria o ideal, ou seja, não é um menino que deveria ter os resultados que tem com 12 e com 13 anos de idade. É um menino para jogar mais maduro, né? Vai ser muito grande, vai ser muito forte, e ele vem tendo resultados, né, diferenciados. Então eles, por exemplo, deveriam jogar
o Orange Bowl, né, em Miami, no final do ano passado, mas nós não sabíamos se abririam as fronteiras ou não, se eles liberariam e tudo, acabamos não conseguindo fazer a inscrição depois, foi tudo muito corrido. Então esse ano a gente já tem expectativa, né? Um campeonato desse exige uma preparação longa, né? Preparação longa, a própria inscrição é muito antes, né? Você tem que acertar documentos e tudo mais. Então nosso objetivo final este ano seria um Orange Bowl, dar essa experiência para eles, né? Ver a Luna passando um pouco de raiva lá com as japonesas, ver ela pegando as chinesas de 2 metros de altura com 13 anos, né? E agora a gente estava falando para o Galba aqui até que a gente está tendo, né, o pós-pandemia, todos os circuitos se organizando de novo, então nós estamos pensando se nós vamos ficar no Brasil, por exemplo, em julho, jogar Brasileirão, interfederações, essas coisas, brigar por classificação para essas coisas, ou já arrancar para o ranking sul-americano e mundial. Então a gente tem um circuito que a gente tem repetido, né, inclusive com o Galba e tudo na Colômbia, né, que são circuitos bastante fortes da Gira COSAT, né, da Confederação Sul-Americana de Tênis. E na verdade, nosso objetivo, por exemplo, com a Luna, se tudo correr bem e ela continuar gostando como ela está gostando, o ano que vem ela já deveria começar a experimentar os torneios de 18 anos. E indo bem, acabou. 18 anos e vai embora. Porque a gente tem isso, né? No tênis feminino, as meninas começam muito cedo, né? Sim, então... sim. Tem essa, não fica jogando todas as categorias de idade, né? Sim. E eu imagino que os calendários sejam um pouco personalizados para cada, porque como você falou, temos muitas crianças no competitivo e em vários níveis diferentes, né? Sim. Então a gente dá uma filtrada, cada um faz um circuito, cada nível aqui faz um circuito, né? Sim, sim. Nós temos... nós começamos as crianças normalmente a brincar em um torneio de duplas que é o do ASESC, né? Então é uma competição não federada e que normalmente é para crianças não federadas. Depois nós vamos aí né, o ASESC vem sempre junto com os internos aqui, que parece que não, mas faz muita diferença na experiência, né, das crianças, em relação, por exemplo, a crianças de academia. Você percebe que às vezes uma criança de clube ela pode até não ter o mesmo nível que uma criança de uma academia, mas ele tem mais experiência, sabe jogar mais e acaba se saindo bem. Depois nós entramos para os torneios federados, né, que é uma fase que nós estamos agora retomando com essa criança jovem, com essa criançada mais jovem, então vamos estimular bastante isso agora. Nós temos 3 tipos de torneio, que é um torneio para todos, que é esses que tem aqui perto, e então os pais levam e a gente procura já ter uma convivência com os pais, ajudar também em todo a parte de preparação, de alimentação, de acompanhamento, né, de feedback positivo, né, essas coisas que os pais deveriam, né, precisam contribuir com a gente. Depois tem os torneios estaduais viagem, que também a gente coloca as crianças no ônibus aqui, leva embora e entrega no domingo, né? A Luna esqueceu desses. Então tem os estaduais também que viaja e fica fora, né? Normalmente aí fica sem os pais já e a gente já começa, né, a um exercício... uma experiência a mais, né? Um exercício muito grande, principalmente de convivência, né? Ter que dividir o quarto com alguém, né? Ter que ter a sua responsabilidade de cuidar das suas coisas, de cuidar das coisas do outro, de saber até onde vai o seu espaço, né, seus limites e tudo. E, mais uma vez, é um primeiro momento em que eles começam a depender da gente. Eles precisam da gente para se locomover, então a gente acaba controlando as questões de comida e tudo mais, né? E a gente tem os torneios também que são os convocados. Normalmente os convocados são esses estaduais muito fortes, e já entrando para os torneios nacionais, né? E daí vai embora, sul-americano, mundial e tudo. E você, Galba, meta 2022, calendário aí, o que você tem? Então, nós temos agora Lima, que é o torneio 1000, muito forte. Muito 1000 pontos para o ranking, é isso? 1000 pontos para o campeão. Vem gente de vários países. Eu esqueci de falar uma coisa, no Mundial, na minha chave tinha tenistas que representavam 31 nações diferentes. Nossa. Então, normalmente, quem vai jogar o Mundial joga no seu país. Então, tinha irlandês, chinês, japonês,
coreano, americano, italiano, espanhol, francês, alemão, tinha holandês. Então, cara, é uma experiência de você ver todo esse pessoal participando de um campeonato que não tem prêmio em dinheiro, você paga para jogar, né? Então... E isso é interessante falar. Quantos países você conheceu no circuito sênior? Rapaz, já conheci muito. Eu estava somando com a minha filha esses dias, eu já cheguei nos 31 ou 32 países só com campeonato. Olha lá o que te espera, hein, Luna? Muito legal. Agora, esse ano nós temos Lima, que é agora em junho. Eu fiquei sabendo que o Paulistano talvez vá sediar o ITF de São Paulo, que é em outubro. Tem um de novembro em Porto Alegre, que é muito importante, é muito bom esse torneio, vem caras muito bons de fora. E tem o da Argentina, que é San Isidro também, que é muito bom. Então, esses 4 torneios, eu tô querendo ver se eu faço. Gente, queria agradecer a presença de vocês nesse produto daqui, o podcast da Paulistano Rádio. Falamos sobre esse tênis competitivo do Paulistano, que é uma tradição tão grande aqui do clube de formar e de amar o tênis, né? Eu acho que é uma característica muito dos sócios aqui. O Paulistano ama o tênis, independentemente... Vocês são 2 exemplos excelentes de resultado, mas assim, não importa o nível, as pessoas amam praticar o tênis, né? Isso é uma característica muito forte do Paulistano, então eu queria agradecer a presença de vocês dois, do Omak, que tem tantos anos aí de dedicação ao clube, né? E é isso, queria agradecer mesmo. Esse é mais um programa, mais um podcast do Paulistano Rádio. Gostaria que todos curtissem, comentassem, compartilhassem, divulgando mais um produto do marketing de comunicação do Paulistano. Fiquem conosco. O tênis do Paulistano é patrocinado por Vivo, Monte Bravo. Apoio Tegra. Paulistano Rádio.